Ô, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui na nossa live de terça-feira. E aí, Paty, tudo bem? 2 horas da tarde. E aí, Joyce, tudo bem, Joyce? Andréia, estamos aqui. Cadê a Bruna? Bruna, manda mensagem aí que eu já te coloco aqui ao vivo. Deixa eu só pegar meu relógio, porque com certeza quando eu entro na live com convidado, o meu tempo para. E aí, Lili Vieira, tudo bem? Ah, a Bruna tá aí. A Bruna aí. Calma aí, Bruna. Calma aí. Tudo bem? Antônio. Ah, agora sim. E aí, Bruna, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza. Calma aí que eu não tô tô ouvindo um pouco baixo, mas é aqui comigo. Ah, tá. Pronto, agora sim, você tá me vendo, me ouvindo. Todos estão vendo e nos ouvindo. Tudo certo por aqui. Ótimo. Tá frio aí? Não. Não, tá bem calor hoje. E aí, como é que Olha, tá? aqui também. Aqui é Curitiba, sempre tá frio, né? Hum, alguém, por favor, escreva aí o tema, só para deixar salvo aqui, fixado para quem chegar e quiser ler, tudo bem? Nas minhas lives, não sei se você já acompanhou, de vez em quando aparece a família, né? Já viu quando a família vai assistir um vídeo que você fez na infância? Tipo isso, né? Parece. Sim, eu já vi, já vi. É, Eu aparece acompanho, cunhado. acompanho as tuas lives seguidamente, assim. Ah, aí aparece cunhado, aparece cunhada, aparece mãe, aparece vô, aparece todo mundo. A torcida organizada, né? Pois é, não dá nem pra falar mal deles. Pois é. Calma aí, calma aí, calma aí. Acabei que eu falei para escreverem um título aqui e eu não falei, né? Qual era, né? Viver com. Como é que tem que ser na ordem, né? É viver com responsabilidade, sentido e presença na realidade, não é isso? Isso. É isso. Rafaelense, ó. Belo estado, hein? Então, Bolsonaro, põe aí o meu nome em algum lugar. Então, ó, alguém escreva aí, por favor, tema, 2 pontos, viver com responsabilidade, sentido e presença. Agora sim, Sara já colocou aqui, Sara. Pronto. Agora, sim, deixa eu começar a falar, depois você fala aí, a gente vai falando e, enfim, vai dar tudo certo se Deus quiser. Seguinte, para quem não conhece, a Bruna é uma psicóloga. Quanto tempo você tem de formada, Bruna? Alguns meses. Alguns meses, olha só, né? E a Bruna, para quem não conhece a página dela, é uma página que olha, eu tô sabendo agora que a Bruna está formada há alguns meses. E eu, quando olhei a página, não imaginava que ela estava formada há alguns meses, né? Então, isso muito me alegra, inclusive, né? Alguém que é recém-formado está conseguindo ali falar de forma tão boa sobre assuntos tão importantes de uma forma muito bacana, né? Ontem, eu vou comentar isso depois quando eu for falando, mas ontem eu estava vendo lá os seus stories das respostas lá e tudo mais, aí teve alguém que falou assim, eu acho que é o seu, tá, Bruno? Se eu errar agora, realmente vou passar vergonha ao vivo, mas eu tenho quase certeza que é o seu, porque a pessoa falou assim, eu não gosto da responsabilidade, eu gosto só do... Não, foi no seu, tá? Aí você falou assim, você vai errar inevitavelmente, tá? Vai dar errado, vai tudo ir por água abaixo. Então, assim, isso me alegra de ver, principalmente com essa informação que eu não tinha, né, que é o fato de você ser formada recentemente, porque já mostra uma postura que é muito boa para nós, né? Para nós que eu digo, eu como psicólogo, calma aí, tá dando retorno no som? Aqui tá Abaixa um tudo pouco aí certo. para ver o seu volume, para ver se é isso. E Calma aí. aí? Melhorou agora? Aqui já tava bom. Já tava, porque eu acho que eles estão ouvindo o meu áudio saindo aí, não sei. Vê aí se Tá. tá. Ainda tá? Como é que tá agora? Melhorou? Tá, então falando Acho que tá melhor, tá beleza. Qualquer coisa, falem de novo. Então, como é legal pra gente, né? Tipo, eu aqui, psicólogo,
Ainda está ou não está? Calma aí, gente. E aí? O pessoal tá indeciso. Melhorou? De 0 a 100%, quanto tá? Tá ótimo? Tá, então, qualquer... Tá. Ah, tá bom. Tá. Está, Cláudio, tá bom. Ah, então tá bom. Beleza, beleza. Então, como eu tava falando, como é bom para mim, como psicólogo, né, ver ali o pessoal que está saindo da academia, o pessoal que acabou de se formar, já está dentro de um movimento bacana, né? Então, Bruna, dá 2 toquinhos abaixo do seu som de novo para ver se vai melhorar. Pronto. Você está me ouvindo ainda, Bruna? Então, Tá. Então, beleza. Eu acho que melhorou agora, não? Ah, para mim tá bom aqui. Então... pra mim. Então, como eu estava falando, como é importante para nós psicólogos, que já temos uma caminhada um pouco mais tempo, ver o pessoal saindo, né, e já abraçando isso. Não sei necessariamente se você abraçou essa causa, vamos dizer assim, né? Não estou chamando de causa, mas enfim, abraçando a realidade, vamos falar assim, né? Sim, Durante o ótimo. seu final da academia ou depois que saiu, mas assim, mesmo que fosse antes ali ou agora saindo, isso é muito bom, né? Então, isso é muito legal. E o que é importante também, para quem não é psicólogo, está vendo que as caras vão mudando, né? Uma das propostas que eu tenho aqui da minha live é justamente a gente ver que tem um rosto diferente, tá? Ah, eu tô cansado dessa cara do Rafael aí. Então, beleza. Vai ter a Bruna. Falei com o Genaro, falei com a Kéria, falei com o Jota. Enfim, vai ter mais live, vai ter Dr. Pacheco dia 15 de outubro, né? Então, assim, vai ter... Quinta agora tem o Luiz, que faz live com o Dr. Pacheco, vai ter live com o Saulo, que é um psiquiatra. Então, assim, a gente vai vendo que tem uma rede realmente de profissionais. Ah, lá, minha mãe chegou, tava demorando minha mãe chegou aí. Então, assim, vai tendo uma rede de profissionais, né, que falam desses assuntos que tem ali. Olha lá, minha irmã agora. Agora sim, minha mãe, minha irmã, acho que acabou. Falta só meu avô, mãe, falta meu avô entrar. Aí, beleza, aí fecha. Então, assim, tem essa rede aí de possibilidades, né? E eu sempre vou repetir toda live que eu fizer aqui com alguém, eu sempre vou trazer essa ideia de que olha como o Brasil pode ter os problemas que for, pode ter as dificuldades que tem, que a gente já conhece, mas olha esse Instagram falando... Ah, meu avô saiu, olha que tristeza. Olha, vai ter um Instagram trazendo conteúdo diário, enfim, não importa como. Tem gente que põe diariamente, tem gente que não é, mas tem as perguntas. Então, vocês estão entrando em contato com psicólogos. E um ponto importante, estava até falando com a menina agora há pouco, né? O quanto que isso tem que tirar de uma certa forma. Agora entrou a esposa. Agora realmente fechou. Então, assim, o quanto que isso também ajuda, Bruno, acho que você concorda comigo, com a ideia de tirar aquele pesadelo que as pessoas têm, de repente, da ideia de terapia, da ideia de psicólogo e tudo mais, né? Ah, eu vou na terapia, eu sou maluco. Eu não sei se você é, mas vamos partir pelo pressuposto que não, né? Mas que você Exato. precisa ir lá, né? Para resolver, para falar, para que você se expresse, para que você entenda um pouco as questões da sua vida e, enfim, as coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que o Instagram também traz essa vantagem de tirar ali, desmistificar a coisa, né? Porque a gente é muito mais tranquilo que um dentista, gente. É só o ponto. O dentista continua sendo um pesadelo. A gente não, a gente é boa. Tem um consultório, sofazinho, ar-condicionado, água, se chorar, dá lá em cima, não é isso? Chorar lá em cima aqui. Ué, é tipo um hotel 5 estrelas, pô, você só tem que falar da sua vida, né? Aí é que tá a dificuldade, né? Exatamente. Então, assim, para quem está aqui e tem um... Ah, eu quero ir na terapia, eu penso fazer uma terapia, mas ainda tenho medo. Vai lá, dê uma chance, né? Dê uma chance. Ah, mas deu errado com esse psicólogo. Então, aquele psicólogo não precisa voltar, tá tudo certo. Mas você tem outros milhões de psicólogos aí que você pode tentar experimentar. É uma possível mudança na sua vida que você não tem ideia, entende? A pessoa não tem ideia do quanto procurar uma terapia, procurar um psicólogo pode mudar. Mas, enfim, a gente não está aqui puxando sardinha para nossa profissão, né? Até porque não são tudo flores, né? Não é a ideia de a gente falar disso hoje, né? Mas então, nós vamos falar sobre... Ah lá, tá vendo? Minha irmã botou ali, ela fala da sua própria vida, dói mais que anestesia do dentista. Minha irmã também é psicóloga. Então ela também tem essa experiência. Pois é, mas dói, mas não dói aqui na boca, né? Então, sei lá. Mas enfim. Mas então, eu
como eu falei, eu convido algumas pessoas aqui que eu conheço, né? A página, que eu acompanho a página, que de vez em quando eu dou um pulinho lá e tudo mais. E quando eu convido a pessoa, né? Junto com convidar a pessoa, eu procuro um tema que eu vi na própria página da pessoa, né? E para quem conhece a página lá da Bruna, tá lá, logo na bio, lá, né? Viver com responsabilidade, sentido e presença na realidade. Então, a ideia é justamente a gente falar um pouquinho sobre essas três coisas, que não são coisas assim que a gente vai conseguir finalizá-las, não é essa a intenção, são coisas muito grandes ali. Eu acho que as coisas se misturam também, a gente vai meio que entrar nessa dinâmica provavelmente, né? A gente não ensaiou, é isso que as minhas lives não tem ensaio prévio, a gente só define o tema e a gente vai conversando. A ideia é justamente ter uma conversa que vocês estão acompanhando. Enfim, espero que vocês gostem aí. E como eu falei, esse tema tá lá na bio da Bruna. Então, eu perguntei para a Bruna, Bruna, como é que estão as coisas? Como é que a sua página funciona no sentido das pessoas, das demandas ali, né? E você falou justamente que esse tema entra perfeitamente, né? Inclusive, a tua pergunta que você respondeu, eu li e falei, caramba, parece que foi providencial ali, né? Que começa logo com a responsabilidade. E aí, fale aí um pouquinho aí como é que funciona o seu trabalho, como é que surgiu a sua bio mesmo, responsabilidade, sentido e presença na realidade. Essa ideia é justamente o que é, né? Não tem como a gente viver fora disso. E eu não quero antecipar o fim da live ainda. Vamos uma coisa de cada vez, né? Mas, enfim, né? Eu trabalho aqui em Curitiba, mas eu sou gaúcha. Eu fiz minha faculdade lá em Santos, em São Paulo, mas vim morar para cá depois de formada. Me formei em fevereiro. E já comecei a atuar aqui, atuar na clínica. Né? Então, a maioria dos meus pacientes são online, né? Mas também atendo presencialmente aqui em Curitiba. Vamos começar já então falando sobre o tema da live, né? Eu fiquei pensando assim, quando né, jogou essa proposta, poxa, né? Por onde começar? Começar pela responsabilidade, pelo sentido? Eu pensei assim, vamos começar pela responsabilidade, porque depois, né, vocês vão perceber por que eu escolhi começar pela responsabilidade. Mas, bom, em primeiro lugar, eu trabalho com logoterapia, certo? Eu faço pós-graduação, estudo logoterapia, Aliás, Rafael, eu acompanho o teu site desde que era psicologia dinâmica. Olha só. Antes do Instagram aqui, eu já acompanhava o teu site. Sim, e muito bom, eu aprendi muitas coisas lá, aprendo ainda, né, óbvio. É que eu tirei todos os meus textos lá do antigo, né? Não tem mais lá, mas vai voltar, calma que vai voltar. Ufa, que bom. Mas eu trabalho mais com logoterapia mesmo, certo? Então, pensando em responsabilidade, de acordo com o Viktor Frankl, ele dizia que a gente não pode viver uma vida sem ser responsável. Mas a gente também não pode viver uma vida sem falar do outro lado da moeda, que é a liberdade. Então, a liberdade ela acaba sendo um lado ruim dentro disso, porque liberdade demais não dá conta de sustentar a existência humana. Então, por isso que ele falava isso. Não foi o único, obviamente, que falou sobre a importância da responsabilidade, mas dentro da linha que eu trabalho, ele falou bastante sobre isso. Certo? Tanto que ele dizia, e disse várias vezes, que não apenas devia existir uma estátua da liberdade nos Estados Unidos, como também uma estátua da responsabilidade. Uma na costa leste, outra na costa oeste. E vou te falar um negócio. Alguém comprou a ideia, uma fundação, e eles estão mesmo construindo uma estátua da responsabilidade. Acho que vai ser na Califórnia. Eles vão inaugurar ela em 2023. Uma estátua enorme, com duas mãos, assim, duas pessoas dando as mãos. É bem bonito. Então, para mostrar justamente, principalmente para o povo americano, né, que só de liberdade não vive o homem. É preciso ser responsável também. Mas por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque liberdade, responsabilidade e espiritualidade fazem parte da constituição humana. Não dá para anular nenhuma dessas coisas. Certo? Ele dizia que o homem ele não é livre de suas circunstâncias, mas ele é sempre livre para transformar aquela realidade que ele está vivendo, transformar a si mesmo, se transformar em algo que seja significativo para ele. Né? Eu acho que aqui cabe
Pode falar. Não, e só fazendo um pequeno corte, não é à toa que, no final das contas, a tua resposta para aquela pessoa mostra que a responsabilidade não vai minar a liberdade, né? Exato, de forma alguma. Ela vai, porque essa liberdade é absolutamente sem nada, tipo, como se nós tivéssemos um valor só, e é só a liberdade, né? Isso vai tirar a liberdade de todas as pessoas. Exatamente. Né? Porque elas vão se travando, né, no final das contas, né? Exatamente. E aí eu falei sobre transformar essa circunstância em algo que seja significativo, e aqui cabe, né, um adendo, que é algo significativo, né? As pessoas às vezes pensam que é uma coisa abstrata, mas o significativo é justamente aquilo que está na realidade, que é o teu dever, que são aquelas pessoas que dependem de ti, ainda que seja só você mesmo, porque eu também sou uma pessoa sob minha responsabilidade, né? Não é nada fora, muito fora daquilo que você já vive, né? Que aqui está a grande dificuldade, né? Olhar para aquilo que eu estou vivendo, olhar para essa circunstância atual, né? Porque a pessoa ela usa essa ideia dela sair dela mesma, no pior sentido dessa palavra, como desculpa para não fazer nada, né? Porque eu não tenho aquilo ali ainda, porque eu não consegui aquilo ali ainda. E essa responsabilidade, ela tá toda ali em volta dela, tá dentro do contexto. Eu costumo falar que tá ali, tocando no nariz dela, né? Só que ela tá sempre olhando para algo que ela precisa de 10 anos para fazer, que ela precisa de sei lá quantos mil para realizar, que ela precisa ter 15 mil filhos para fazer também. Enfim, ela junta uma série de situações, né, para justificar o fato dela não fazer aquilo que ela precisa fazer, que é a responsabilidade dela, no final das contas. E no fim das contas ela acaba paralisada na vida, né? Então quando eu digo que só a liberdade não dá conta das necessidades humanas, é justamente porque em determinado momento da vida é como se a pessoa chegasse assim no ponto e dissesse assim, poxa, que coisa, né? Eu vivi uma vida sem sentido, porque eu fiz tudo e não fiz nada. Né? E aí ele começa a tentar preencher aquele vazio com vício, só com desejos momentâneos e prazeres que não suprem nada. Né? Mas aí, que isso é um retrato, né? Isso é um retrato. Né? A gente está falando aqui de um retrato atual. Né? É exatamente o que eu ia falar agora. O retrato atual, as pessoas não querem, principalmente o adolescente, infelizmente, né? Ele não quer saber de responsabilidade. Poxa, eu vejo isso depois. Eu sou adolescente ainda, eu não preciso de responsabilidade para nada, só liberdade, só liberdade. Não arruma nem a própria cama, como diz o Jordan Peterson, né? Nem a própria cama eles arrumam. Sim. E aí é uma palavra que causa temor em muitas pessoas. Né? E causa temor por quê? Porque para você assumir responsabilidades na sua vida, você precisa sair de dentro de ti e se abrir para as possibilidades do mundo. E aqui é que está a dificuldade. Aqui está o grande problema. As coisas, não, eu não quero porque dói, porque eu vou sofrer também. Né? É como se fosse assim, na verdade, não é que você vai sofrer, todos nós vamos sofrer, a verdade é essa. Então, nós estamos juntos. Nós estamos juntos no mesmo bar, não necessariamente no mesmo mar, não necessariamente no mesmo bar. Né? É exatamente isso. E aí, para assumir responsabilidade, tu tem que te dar conta de que putz, a minha vida não tá boa e a vida tá dizendo para eu fazer alguma coisa nesse exato momento. E aí tu vai lá e age, porque é isso que a gente precisa fazer, agir o tempo inteiro para que as coisas mudem. A outra alternativa é justamente tu ficar preso nessa culpa, nesses arrependimentos, vivendo de arrependimentos, né? Que é justamente o que a gente vai encontrar depois quando esses adolescentes que não assumem nenhuma responsabilidade lá na idade adulta, eles vão ser adultos que vão fazer o quê, no fim das contas? Que não vão conseguir lidar com as suas frustrações, com os seus sofrimentos, nem com os seus problemas. Aí eles vão ter duas alternativas. Ou eles vão varrer tudo para baixo do tapete, porque é muito mais cômodo e confortável, ou simplesmente porque eles não da responsabilidade, sabem. Né? Continua uma fuga da responsabilidade. Exatamente, justamente porque eles não sabem o que fazer com aquilo, não aprendi, eu nem sei o que eu faço, ou eles vão ser aqueles adultos, que são os que a gente mais vê, que se vitimizam por todas as circunstâncias adversas da própria vida. Sim. Eles são capazes. Isso me lembra até o texto que eu fiz hoje, né? Que é sobre o tempo, que às vezes tem esse mito. Não, geralmente mãe de adolescente, né? Ou pai, fala assim, não, mas pode ficar tranquilo que o tempo vai ensinar, né? Deixa eu dar uma resposta. A responsabilidade não é sua nem minha, do tempo, né? O tempo eu vou jogar essa responsabilidade para o tempo que vai resolver
a maturidade do meu filho e tal, tal, tal. Né? E aí, por exemplo, um adulto que não fez isso e acaba nessa existência vitimista ali, ele teve o tempo e não melhorou, né? Ele piora, que fica mais insuportável ainda. Porque pior que um adolescente sem responsabilidade é um adulto sem responsabilidade, né? Porque um adolescente ainda consegue... uma época difícil, né? Toda aquela história que a gente já foi adolescente, a gente sabe. Mas um adulto, quando ele começa a sair nessa perspectiva, fica assim, meu Deus, o que esse cara tá... Aí, de repente, o cara tá com... Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Eu conheci uma paciente, né, no atendimento, né? Que uma vez, uma paciente antiga, que ela falou que ela estava se relacionando com um cara. E aí, até aí, ok, tudo bem, conheci um cara, tô namorando com ele, beleza. Aí o cara falou assim, não, mas eu vou terminar com você. Do nada ele chegou assim, por que você vai terminar comigo e tal, tal, tal. Ele falou assim, porque eu não prometi fidelidade a ninguém. Então assim, ele terminou com ela pelo seguinte ponto, olha só, se eu tiver vontade de ficar com uma outra pessoa, eu vou ficar. Então assim, o cara ele não consegue assumir essa responsabilidade de ter um relacionamento sério, ele não quer. Então ele ainda joga isso, mas eu não prometi fidelidade para as pessoas. Então, aí, beleza, aí eles conversaram. Aí depois ela foi conhecer, eles não terminaram naquela hora, de alguma forma ela convenceu ele de ficar ali. Aí depois ele falou, não, vou te levar para conhecer minha família. E aí ele foi mostrar a família dela para quê? Dele, para ela, para quê? Para justamente mostrar para ela a justificativa dele ser quem ele é. Porque ela tá vendo, não, meu tio, ó, 60 anos acabou de abandonar a esposa. O outro foi lá, ó, traiu e tal. Ele foi mostrar que todos os homens da família dele têm mais ou menos essa característica. E ele foi lá só para mostrar que eu também vou ter assim. Entende? Eu também vou ser assim. Então, assim, você vê que é um cara de quase 40 anos, entendeu? Você não tá falando de um moleque ali que, sei lá, tá na moda de alguma coisa ali. Nós estamos falando de um cara de 40 anos. Então, você vê que ele, de fato, o tempo não ensinou nada. Ele só se acomodou numa estrutura ali que a família dele tem direto ou indiretamente e fica vivendo dessa forma, né? Então a ideia de responsabilidade, ele cada vez mais ele se afasta, né? Por quê? Por que ele não assume compromisso? Porque ele vai ter medo de sofrer, né? Ele tá cada vez mais guardando, travando, trancando, né? No final das contas, esse processo de sair de dentro dele, que é, por exemplo, uma característica do amar, inclusive, né? Isso, ele acha que sair de dentro dele é uma característica do sexo, que não é. Porque quando ele vive essa vida dessa sexualidade muito desregrada, dentro dessa liberdade que você está falando, ele não tem abertura nenhuma. Nenhuma ali. Por mais que ele esteja em contato com uma outra pessoa. Por quê? Porque não tem alma, vamos dizer assim, né? É como se fossem um corpo batendo no outro, só isso, sem o processo da alma, vamos dizer assim. Então, e aí vai gerar aquele vazio daqui a um tempo, né? De perceber, putz, e aí, né? Não construir nenhuma relação com raízes com ninguém. Nunca consegui ser algo mais do que só ter prazer e só liberdade sem consequência, né? Que outra coisa bastante comum no adolescente hoje em dia é isso, né? Não tem nada, tem consequência, nada tem consequência. Só quero ser feliz. Tudo é pra mim o tempo inteiro, né? E aí o que eu queria falar também, né? É que justamente aqui as pessoas são capazes de escolher. O adulto é capaz de fazer escolha. Todo mundo é capaz de fazer escolha, mas estamos falando do adulto. Ele é capaz de fazer as suas escolhas. Se essas escolhas não saem do jeito que ele gostaria, não dá certo aquilo que ele queria, ele se frustra e a responsabilidade nunca é dele. Ele terceiriza a responsabilidade. Mas ele vai culpar tudo. Mas foi a minha circunstância, porque eu não tinha dinheiro. Porque foi o vizinho. Porque não sei o quê. Sempre vai ter assim. E é justamente essa terceirização da responsabilidade diante dos reveses da vida que vai fazer com que ele não abrace a própria existência. Vai fazer com que ele não viva a própria vida. Ele não se relaciona, né? Ele deixa de se relacionar com a própria vida. Inclusive com a própria dor, né? Um dos pressupostos aqui que eu sempre apresento para os pacientes em relação à psicologia tomista é o saber conviver com a dor, é se relacionar com ela. Você falou o revés da vida, eu falo exatamente, o homem saudável é aquele que lida bem com os revés da vida. Isso vai acontecer justamente porque nós não temos uma felicidade perfeita, porque nós vamos acabar errando, etc, etc, etc. Então essa fuga da responsabilidade, né, é como se fosse realmente uma fobia da dor, né? A coisa que vem ali, como deu errado, opa, não é minha, eu jogo pro outro, jogo para qualquer coisa, porque eu tenho que
não ser culpado de nada. Só que no final das contas existe uma culpa, né? Claro que existe. A Até a pessoa, falta do ela sentido já sabe. No fim das contas, ela sabe que aquilo ali que ela está fazendo não está de acordo com aquilo que realmente é, com aquilo que a realidade apresentou, que já vamos falar sobre isso também, né? Uma coisa que a gente tem que parar para pensar um pouco é o que é esse sofrimento, afinal de contas? O que é o sofrimento? Né? O que é o sofrimento? Sofrimento é uma coisa que a gente tem que carregar, é um fardo que a gente vai ter que carregar, né? Faz alguma coisa, transforma ele em algo útil. Aí alguém pode perguntar, tá, mas eu sempre posso transformar o sofrimento em alguma coisa, em algo útil? Você não. Às vezes ele é inútil. Às vezes ele é só sofrimento. Só que, olha só, se tu tá de frente pro teu sofrimento e tu pergunta assim, esse sofrimento é útil ou não? Esse sofrimento pode me ensinar alguma coisa ou não? Se a tua resposta for sim, tu pega aquilo que ele te ensinou e segue a tua vida. Se a tua resposta for não, tu deixa ele aí e segue a tua vida. Esse que é o ponto. As duas respostas dizem, segue a tua vida, segue o teu caminho, continua caminhando, né, em direção a algo melhor, a uma vida melhor. E no final das contas, a gente pode tentar meio que classificar que todo sofrimento, então, ele vai gerar, de uma certa forma, um aprendizado, né? Porque tem aquele que eu não consigo eliminar, então eu vou ter que aprender a estar inserido dentro dele, viver a minha vida dentro dele, pelo menos num certo período. E aquele que é digamos assim, um sofrimento fútil, vamos dizer assim, eu vou conseguir me afastar dele com mais velocidade. Então eu vou aprendendo a me relacionar com esse processo, né? Quando é o fato de julgar aí, de fato, a dor. Que dor é essa? É uma dor inevitável? Ok, é uma dor inevitável, então eu tenho que sofrer. Vamos sofrer. Uma dor que, como costumo falar, o Flamengo perdeu de 7-1. Calma aí, mas é um jogo, né? Você pode perder, você pode até ficar um pouco chateado ali na hora, mas vambora, bola pra frente, vida que segue, volta pro teu caminho. Então, assim, então podemos falar que a responsabilidade é saber o que tem que ser feito, saber o que tem que fazer e fazer, né? Seria óbvio assim, vamos dizer, né? Seria óbvio assim. Seria óbvio assim se não existisse um elemento do qual as pessoas também fogem, que é a realidade. Pois é. E aí, só para a gente linkar a ideia das virtudes, essa ideia de saber o que tem que ser feito e fazer, que é uma questão da responsabilidade, que a gente usando a palavra é saber o que é da minha responsabilidade. É isso e fazer, porque responsabilidade não é só saber o que você tem que fazer, né? É você saber e fazer. Isso entra tranquilamente na virtude da prudência, que a prudência é a reta razão aplicada ao agir. Então, eu acho, agora não lembro quem foi que falou isso, se é o Piper ou é o próprio Santo Tomás, que ele fala que é colocar a realidade na minha ação prática. Entende? Então, assim, eu sei o que eu tenho que fazer e faço. Então, ao contrário da ideia, digamos assim, da sociedade do que o prudente seria um cara medroso, né, e passivo, aqui nós estamos falando de um prudente que é corajoso e ativo. Né? Então, essa prudência ela se relaciona tranquila e calmamente, vamos dizer assim, com a ideia da responsabilidade. Porque eu sei o que é da minha responsabilidade, do meu dever, e eu começo a executá-lo. Rafael, mas eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Meu Deus do céu, eu estou sofrendo. Mas por que você está sofrendo? Ninguém vai conseguir fazer tudo de uma vez. Né? Olha como é que falta um relacionamento saudável com as próprias coisas, né? Porque aí nessa responsabilidade, eu vou saber dentro da minha responsabilidade a hierarquia disso. Né? Eu vou conseguir fazer essa hierarquia. O que tem mais valor aqui? Não valor para mim, mas valor para essa ideia do bem comum, das coisas que eu estou me relacionando. Eu sou um pai, o que tem mais valor? Meu PlayStation 4 ou o almoço do meu filho? Né? Então é óbvio, né, que é o teu filho. Espero que você pense assim, que seja teu filho. Né? Então, é um processo onde eu vou entendendo as minhas responsabilidades, até porque você também tem uma responsabilidade. Descansar faz parte da sua responsabilidade, tem essas questões também mais voltadas para o descanso, né? Mas dentro de uma hierarquia, nós vamos ter que saber esse valor, que é justamente quando a palavra que você usou aí, que é a ideia da realidade, né? Então a gente pode linkar toda essa ideia de responsabilidade com a ideia da virtude da prudência, certo? Aí você falou da realidade. Pode ser eu ia dizer, na verdade, que o quanto o sentido da vida vai entrar nesse ponto, como por exemplo, né, a gente precisa de responsabilidade para a nossa vida. Se eu não sou responsável, eu não consigo viver com sentido. E afinal de contas, viver com sentido significa o quê? Viver com sentido não é
como é que posso dizer? Não é só satisfazer as próprias necessidades, os próprios prazeres. Não é só ter aquilo que tu quer a hora que tu quer. Isso aí é outra coisa, não é viver com sentido. Né? Então, e é justamente nesse ponto que a responsabilidade se torna um componente essencial nesse sentido da vida, para não viver uma vida com sentido. Mas ela não é o único lado da equação. O outro lado tá a realidade, porque sem ela eu não consigo nem fazer nada. Sem a realidade eu não consigo nem assumir responsabilidade. Né? Então, esse é um ponto importante aí do sentido, né? Porque o sentido não é, como você acabou de falar, essa ideia de eu fazer tudo que eu quero na hora que eu quero, de conseguir tudo aquilo que eu tenho desejo. Porque se fosse nesse sentido, todo rico teria sentido na vida. Exato. Porque ele tem tudo, ele tem condição, ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele tem todas as possibilidades para conquistar aquilo. Então é algo maior, que realmente a responsabilidade vai entrar. Isso linka um pouco com a própria live da semana passada com o Jota, quando a gente fala da vocação, né? Porque a pessoa quer buscar a vocação fugindo da responsabilidade, né? Então, assim, porque eu quero pensar, eu vou sentar na pedra, olhar para o alto e falar, meu Deus, vocação manda para mim como se fosse uma caixinha que caísse no céu, né? Um envelope do correio, né? Com a tua vocação. E não vai ser assim, né? E vai ser um processo de construção, onde eu vou caminhando, assumindo a minha responsabilidade, fazendo, e aí sim eu vou encontrando as coisas. As pessoas querem uma coisa muito pronta, né? É igual você falou agora há pouco, a pessoa não conseguiu ter uma responsabilidade de arrumar a cama e de repente ela quer a responsabilidade de assumir o sentido da vida, entende? Então, assim, é como se ela não tivesse maturidade para ter o sentido. É como se ela não tivesse maturidade para se relacionar com a vocação, no final das contas, né? E assumir e entender a realidade é super doloroso e penoso, porque ela não é uma coisinha gostosa, não é uma coisinha boa. Só que a realidade, ela tá sempre nos comunicando e nos informando de algo. Sabe? Ela tá sempre ali na espreita, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente não pode lutar contra ela, a gente tem que ceder diante dela. Quer exercício de humildade melhor que esse? Tu olhar para tua realidade e dizer, putz, não era o que eu queria, mas eu tenho que fazer. Exatamente. Errei, vou fazer de novo, vou começar de novo, de outra forma. Pois é, e se a gente parar para pensar, se a gente pensar, quantos anos você tem? 25. 25, tá. Tem 29. Ok, nossa geração ali, mais ou menos, naturalmente a nossa geração já tem que começar assumindo erro, né? Porque é uma geração muito mal educada, né? Que nasce ali, né? Um pré-internet ali, vamos dizer assim. Então você tem que entender que você também faz parte de uma realidade ali, né? De uma geração, e que a gente tem que lutar com certas coisas que de repente a geração passada não tem nenhuma dificuldade nesse sentido. Né? Então isso me lembra uma frase que eu falei lá no curso que o Daniel, né, que é o psicólogo, fez lá sobre a fé, a esperança e a caridade. Aí eu falei sobre a esperança e eu falei da ideia da realidade, que quando a pessoa não aceita a realidade, inclusive eu estou repetindo isso 500 mil vezes, eu estou até cansado de repetir isso, quando a pessoa não aceita a realidade, ela briga com a vida. Né? E quando ela aceita a realidade, ela luta pela vida. Né? Que aí é outra história. E se a gente pegar a ideia de luta e briga, né? Se a gente pensar numa arte marcial, né? Que você não briga a arte marcial, você luta. Né? E a luta uma forma de... É uma luta que vai ter estratégia, é uma luta que vai ter tempo, é uma luta que vai ter a intensidade, é o momento que você vai ter que defender, que você vai ter que atacar, é o momento que você vai ter que resistir, é o momento que vai ter... Então, assim, tem toda uma estratégia. Enquanto a briga, meu amigo, a briga é aquela ideia de briga de bar, assim, que só voa cadeira, voa taco de sinuca, voa garrafa, voa qualquer coisa. É uma desordem absolutamente, né, total, e salve-se quem puder. Então, no final das contas, a gente lutar pela vida é a ideia que eu falo, que você tem que amar a realidade. Rafael, mas eu odeio o que está acontecendo comigo. Você tem que amar a sua realidade. Não falei que você tem que simplesmente achar que isso que é ruim seja bom. Não é. O que é ruim. Está na sua realidade. Mas você amando a realidade, é ali que você vai conseguir dar passos para uma nova movimentação, para ter uma necessária mudança ali na tua vida e não brigando com a vida. Porque quando eu brigo com a vida, o que eu vou fazer? Eu vou entrar naquela existência adolescente, onde eu vou ficar reclamando por que o céu hoje está cinza e não está azul, por que hoje choveu e não fez sol, porque isso está mais assim do que assado, etc, etc, etc. Né? Então... Exatamente. A mudança vem aí, a ideia é justamente a gente abraçar a realidade com tudo que ela oferece para nós. Com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim. Né? Nós somos livres para assumir a responsabilidade por aquilo que acontece na nossa vida,
para viver uma vida com sentido, e isso Sim. acontece a partir do momento em que a gente se instala na realidade. Não vai acontecer antes, não vai acontecer antes disso. A realidade ela é uma coisa que ela é consistente, ela não depende das nossas interpretações ou daquilo que a gente sente por aquilo que a gente vive. Ela simplesmente é. Então não tem como fugir disso. Não tem como. Exatamente. Exatamente. E aí vai necessariamente entrar nesse bom relacionamento com a dor. Eu não sei se vocês já pegaram aqui, mas na hora que a gente começou falando de responsabilidade, você já consegue linkar com a presença. Não tem como, você já começa a linkar com a presença. Né? Então, assim, esse relacionamento com a dor, para mim, passa necessariamente pelas suas 3 palavras. Porque eu vou ter que saber me relacionar com a questão da dor. Eu não posso fugir da dor. Rapaz, mas tá dando um tiroteio lá no Rio de Janeiro, o que eu faço? Eu fujo? Claro que você foge, é óbvio. Mas está falando da dor ali, né? Da questão da sua responsabilidade. Né? Isso vale lembrar. Dependendo do tiroteio, você vai fugir no seguinte sentido. Você pode fugir se estiver sozinho. Se tiver um filho, você protege seu filho primeiro. Então, olha a hierarquia que está ali dentro da responsabilidade, né? Então, se relacionar com a dor é visualizar essa dor dentro da realidade. Então, ali vai ser essa dor que envolve a própria responsabilidade. Poxa, né? Eu e a Bruna somos psicólogos. Fazer a faculdade não é ficar flutuando no arco-íris, sabe? Não é uma coisa maravilhosa, né? A gente não está entrando no mérito aqui das matérias, das disciplinas, não é esse o ponto, né? Está falando, às vezes, do ambiente da faculdade, dos professores especificamente. Não é necessariamente uma coisa fácil. O tempo, porque são 5 anos. De repente, fala, pô, será que agora vai? Agora eu fiquei... Eu costumo falar que quando eu entrei, eu não tinha certeza que eu ia me formar. Quando eu cheguei no 5º período, eu tinha menos certeza ainda. Né? Então, porque a coisa... Só que eu tenho que resistir. Aquilo ali é um bem. E aí, essa responsabilidade, sentido e presença também vai ter um vínculo com a virtude da fortaleza, onde eu vou ter que resistir para alcançar aquele bem difícil de se alcançar, né? Então eu sei que buscar, de repente, por exemplo, a vocação, vamos pensar em vocação aqui, não é uma coisa simples, vocação é algo grande dentro da nossa vida. Só que se a cada pedrinha que eu pisar eu começo a chorar e volto para o início, não vai dar certo. Não vai dar certo. É capaz de a gente voltar para casa e falar, mãe, vai buscar a minha vocação comigo, né? Não tem como, não vai dar certo. A mãe pode até tentar, mas ela não vai te ajudar nesse sentido, né? Então esse relacionamento com a dor passa para que você descubra, de fato, quem você é, né? Porque se a gente parar para pensar, né? O que a gente faz na realidade nos mostra muito quem somos, né? Exatamente, exatamente. E isso que tu falou me lembra que isso tem, como tu mesmo mencionou, né? Tem muito a ver com a maturidade, porque eu só consigo amadurecer quando eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida. Só que para eu assumir a responsabilidade pela minha própria vida, eu preciso estar inserida na realidade que se apresenta para mim o tempo inteiro. E é só dessa forma que eu consigo viver uma vida com sentido. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. E aqui já começam as dificuldades, porque aí entra isso que tu falou da virtude da fortaleza. Eu não quero. Eu não quero. É confortável. Fazer um esforço para isso, né? Exatamente. Eu preciso me esforçar para tudo, então, na vida? Sim, amigo, precisa. Sim. Desculpa aí, mas é verdade. Quer dizer, na verdade, tu pode escolher. Tu pode escolher ficar vivendo essa vida assim, desse jeito que tá, ou se movimentar para algo melhor. Né? Mas é a tua ação que vai determinar o caminho que tu vai seguir. Fora e essa ação é na realidade. Exato. Né? Essa ação é na realidade. Então, você agindo, é igual o texto de ontem me lembrou isso agora, né? Quer dizer, isso me lembrou o texto de ontem, que eu falei das testemunhas, né? Então, na minha ação, eu não faço nada. Então, você vai ter testemunhas que vão vendo você um cara ali vagabundo, entende? Ou fazendo nada. Absolutamente não assumindo a tua responsabilidade, fazendo só o que você quer, etc, etc, etc. Uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim, meu namorado é um cara difícil de lidar. Eu estava conversando com ele sobre doação, ele falou assim, por que esse doar se eu não tenho vontade? Mas a doação é isso mesmo, entendeu? Doar é exatamente isso, você não precisa ter vontade. Você tem que fazer. É isso que eles estavam falando, uma doação entre eles, tá? Não está falando uma doação, você tem que ajudar tua mãe, de repente ele tem vários problemas com a mãe dele. Não, é de, se doe pra mim. Ela estava falando isso porque ele via ele muito egoísta. Então, assim, essa pessoa vai tendo testemunhas. Então, por que não fazer que essas testemunhas nos vejam lutando, né? Fazendo esse caminhar, né? Porque muitas das vezes o outro ensina a gente sem falar uma palavra direto com a gente, né? Só de ver o outro ali, pô, olha ali o outro, caramba, o cara tá lá lutando por aquilo ali, não saiu,
tá lá firme, eu falei, pô, vou olhar pra minha vida. Aí eu olho pra minha vida e falo assim, putz, eu não fiz nada, eu não lutei direito, eu tenho que mudar isso aqui, a hora é agora, né? Exatamente. Então, E é justamente nessa percepção do a hora é agora que a pessoa precisa dizer, tá, o que eu faço então? E aí a hierarquia de valores vai entrar nesse sentido. Né? Eu preciso saber, então, que sem me desesperar, tudo bem, tá tudo uma zona, mas sem me desesperar, eu preciso começar a hierarquizar para saber por onde eu vou começar a agir. A ideia é, faça algo, não simplesmente se conforme com essa triste realidade que tu está inserido, né? Porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, vai te levar a lugar, mas não é o lugar que tu espera, que tu gostaria de chegar se tu agisse. Porque não adianta também só ficar desejando, não vai cair. E até os desejos mais internos dessa pessoa, pelo menos não necessariamente só os internos, coisas que ele pode falar para os outros, mas eu quero só ser feliz, né? A pessoa vai falar isso, mas eu só queria ser feliz, né? Então, mas você está fazendo tudo que você está fazendo, você vai impedir a sua felicidade, de fato. Entende? Não é à toa que você vai começando, vai ficar numa vida sem sentido ali, né? Isso. Então você vai começando a cair. Você vai começando a fazer aquela dinâmica. Então, assim, ó, por exemplo, tem o Lucas aí, o Lucas é um psicólogo. Então, ele tá noivo há pouco tempo. Ele tem que sacrificar pela noiva dele, futuro esposo, ponto final. Entende? E isso vai gerar alegria para ele, porque ele vai estar cumprindo a responsabilidade. Isso vai dando um sentido para a vida dele. Enfim, vamos chegar na presença. Mas é esse o ponto. Você vai vendo que o Lucas não precisa procurar na China a coisa que está ali, na frente dele. Ele só precisa abraçar, né? Abraçar a coisa, né? Então, eu acho que é bem nesse caso que vai entrar a presença, né? Quem são aqueles que precisam da minha presença aqui inteira, como a realidade me mostra, né? Sem tirar nem pôr. É exatamente aqui que eu tenho que estar. Eu não tenho que estar no meu passado, que a maioria das pessoas se apegam ao passado e ficam remoendo aquele passado como se estivesse acontecendo hoje. Né? Até, eu tô me sentindo como há 10 anos atrás, com aquela mesma amargura. Nossa, sério? Sério não mesmo? tá. Você tá pior do que 10 anos atrás. Tá porque 10 anos atrás, quando aconteceu. Exatamente. O negócio já aumentou 30 vezes. Já aumentou 30 vezes a dor. Né? Mas, e aí é isso mesmo. Não é viver, claro, são pés na realidade e olhos no futuro, mas não vivendo no futuro que ainda não chegou e deixando esse passado ali onde ele tem que estar. Com os seus aprendizados, né? Com tudo que ele acrescentou na tua vida, mas é aqui que a vida tá te pedindo alguma coisa. Tu tem que escutar isso que a vida tá te pedindo. E o que a vida tá te dizendo vive na realidade, cara. Não sai daqui. Não vive no mundo da imaginação, nossa, mas e se há 15 anos eu tivesse feito faculdade X? Talvez eu não fosse Y. Tá, mas foi o que tu fez, né? E aí, vai fazer o que com isso? Aquela ideia, né? Se eu dobrasse a esquerda. Então, cara, você dobrou a direita faz 20 anos. Você não percebeu que você já dobrou essa direita? Nem tem mais esses dois caminhos mais na tua vida. Não tem mais, acabou. Né? Mas você fica lá voltando como se tua vida fosse um filme. Entende? Onde você já finalizou o filme. Também tem isso, né? Eu já finalizei. Minha vida tá finalizada. Agora é só ficar voltando e lamentando pelas coisas. Né? E aí a gente entra de novo na questão das escolhas. Não é como se a pessoa fosse... ela estivesse fazendo tudo isso de uma forma inconsciente. Não é. Ela sabe muito bem que aquilo tá lá atrás. Só que eu fiquei tanto tempo olhando para trás que eu perdi tantas oportunidades no hoje que eu já nem quero ver. Nem quero se a gente entrar na dinâmica dos vícios e das virtudes, é isso. Um vício, a virtude é um hábito bom, um vício é um hábito ruim. A pessoa que está olhando no passado, ela tem um vício. É esse o vício, de só ficar olhando para trás. Então ela já habitualmente olha para trás. É o primeiro movimento dela. Ela olha para trás. Então a coisa está na frente dela. Não, mas lá atrás, né? Tipo, tem gente quando fala assim... eu atendi uma pessoa que falou assim, não, eu sou muito insegura. Aí eu falei, tá bom, me fala aí da tua vida, para eu ver essa insegurança toda aí, né? Que você tá falando que você tem, né? E aí ela era responsável por um centro de acolhimento de pessoas e tal. Eu falei, caramba, como é que uma pessoa insegura ganhou o título para ser o responsável pelo acolhimento de pessoas assim, carentes mesmo. Então, assim, como aí? Mas é porque lá no passado minha mãe falava muito isso, que eu não conseguia decidir nada. Tá, mas você é responsável por um centro de acolhimento de pessoas que são desabrigadas. Você tem uma certa segurança, né? Então, assim, ela mesmo só se julga
por quem falou dela lá em algum momento, alguém importante, pode ter sido a mãe, e ela esquece dessa presença na realidade, né? Essa presença total, entende? É tipo, é aquela ideia, quando eu estou fazendo algo, eu não tenho que fazer nenhuma outra coisa. Tipo, agora, eu estou fazendo uma Isso. live com a Bruna de 2 às 3, eu não tenho que fazer nenhuma outra coisa na minha história. Hoje, no dia 1º de outubro, de 2 horas às 3 horas, não tem nenhuma outra coisa para fazer além de estar aqui. Né? Mas como que a pessoa não consegue ficar ali? Porque ela arrasta, né, vagões ali, né, de coisas que ela não resolveu. Aí quando ela chega para fazer aqui, fala, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu não consigo me concentrar. Lógico. Isso. Exatamente. É um desespero, né? É desesperador, na verdade. Tá, aí a pessoa que está assistindo os Insta-espectadores podem pensar assim, tá, eu faço o quê então? Diante de, tá, eu tô percebendo que eu não tô vivendo presente na minha realidade, não tô assumindo responsabilidade de nada, não tô vivendo uma vida sem sentido, não tô vivendo uma vida com sentido. O que eu faço? Começa a olhar para as pequenas coisas dos teus dias, né, para aquela louça que tu deixa acumular. Foi justamente isso que o Fragas fala bastante lá no NEP, né? Olha para essas pequenas coisas que estão exigindo a tua presença ali naquele momento. Olha para tua mãe que carrega sacos e sacos de sacola do mercado e tu não ajuda. São esses pequenos momentos que vão fazendo com que tu te instale na realidade. Né? E às vezes a pessoa é um micro sacrifício que vai ser alimentado de uma certa forma com a própria humildade. Porque às vezes a pessoa vai julgar aquilo com uma soberba, mas uma louça não vai mudar a minha vida. Então, eu também acho que não, meu amigo. Mas ali é o princípio para você começar a ser mais humilde no final das contas. Né? Você começa ali, pô, vou lavar uma louça que não foi só a minha. Vou lavar a louça dos outros. Pô, minha mãe tá carregando 15 sacolas, eu vou deixar ela carregando uma do papel higiênico, entendeu? Ela consegue carregar sem nenhuma dificuldade. Ah, mas é pesado para mim. Exatamente, amigo. Não tô falando que vai ser leve para todo mundo, não. Alguém vai puxar essa carga pesada, que seja você, que tá tanto tempo sem fazer nada. Né? Tanto tempo parado, tanto tempo em dúvida, angustiado do que fazer. Né? E aí você vai aos poucos. No final das contas, eu não sei se você concorda comigo, mas isso vai alimentando até uma certa coragem no homem ou na mulher, na pessoa mesmo. Porque ela vai percebendo, poxa, eu tô sendo capaz de fazer, eu tô começando a fazer. Aí ela começa a eliminar aquelas pequenas angústias, né? Que é de não fazer as mínimas coisas, ela já está fazendo. Então isso vai limpando a vida dela para essa construção, para esse caminhar presente na realidade para o futuro, né? Então, assim, no final das contas, não existe um segredo. As pessoas querem um segredo. Uma vez perguntaram para mim assim, no direct, Rafael, você me indica um livro que fala sobre fazer o próprio dever? Eu falei, não tem. Pô, é a tua vida, cara. Pelo amor de Deus. Você vai olhar para a tua vida, você não precisa de um livro, você precisa fazer. Tem uma louça sua, você quer ler o quê? Entendeu? Você não precisa ler, você tem que, vai lá e faz. Não é. É que a pessoa quer um livro para que ela possa postar as frases no Instagram. Exatamente. Porque é muito mais fácil eu pegar um livro e ler o que eu tenho que fazer e não aplicar na minha realidade. Claro. As pessoas fazem isso com todos os livros. Exatamente, né? exatamente. Não aplico nada que está escrito no livro na minha vida e continuo fazendo a mesma coisa que de antes. Eu continuo fazendo más escolhas, tomando decisões que vão arruinar a minha vida. Né, de certa forma, isso que tu falou, existe mesmo uma sensação muito gratificante quando tu não é te anula, mas quando tu esquece um pouco de ti. Né? E quando eu só prezo pela liberdade, eu tô fazendo o inverso disso. Eu quero tudo para mim o tempo inteiro. Eu só quero que as pessoas venham a nós ao vosso reino. Né? Não tem nada além disso. Exato. E quando eu assumo a responsabilidade, o movimento contrário acontece, porque eu me abro justamente para aquilo que o mundo me oferece, para aquilo que o mundo pede de mim. Porque no final das contas, as pessoas são feitas para se sacrificarem, entende? É isso que elas não entendem. Então, quando eu falo muito da importância da mortificação, é disso que você tem que sangrar um pouco. Você tem que chorar um pouco. Você tem que suar um pouco, entende? Você tem que fazer isso. Sabe quando alguém faz exercício e de repente a pessoa está lá fazendo exercício, aí ela para de fazer o exercício dela, assim, para porque de fato ela acabou de fazer a série. Não necessariamente na academia, porque não deve estar para fazer isso, mas de repente em casa ela deita no chão e olha para o céu, olha para o teto, e ali ela respira cansada, esgotada. Mas pergunta se ela está triste fazendo aquilo. Não, porque ela acabou de fazer exercício, ela acabou de também cansar ali o corpo dela, que também é importante, né? Então, assim, isso é muito importante para nós. Nós nascemos para o sacrifício. E se a gente fala de responsabilidade, é como se fosse, responsabilidade é a tua disposição para assumir os seus próprios sacrifícios. Sentido é o que você vai encontrar quando você começar a se sacrificar. E presença na realidade
é você estando presente para se sacrificar. Que só existe sacrifício você estando 100% presente. Senão... Exatamente. A equação, ou o que a gente pode chamar de a base dessa pirâmide do sentido da vida, por exemplo, não tem como fazer diferente, não tem como ser diferente. É responsabilidade e realidade. Imagina se o Franco senta lá em posição fetal, lá em Auschwitz, e fala, meu Deus, que saudade da minha mãe, né? Morri de tristeza. Então, tipo, não teríamos o Franco, não saberíamos quem era esse gigante. E justamente porque ele foi lá. Então, você acha que foi tranquilo? Para quem não leu o livro dele, você vê que tem situações ali que você para de ler e fala assim, nossa, né? Tipo, e eu imagina, falando. Né? Você imagina, você dá um pulo, né? Ah, Rafael, mas eu não consigo no Franco imaginar. Então pega qualquer filme sobre a época lá e assiste, que você vai ter imagens boas para que você se relacione, né, com a vida do Franco. Então, assim, no final das contas, nós precisamos agir. Aonde? Aqui, onde eu estou, no meu contexto, com as pessoas, onde eu me relaciono, me sacrificar por elas, reclamar menos, né? Saber se sacrificar não é necessariamente só um sacrifício físico, como, por exemplo, a gente pode falar da ideia das sacolas, mas pode ser um sacrifício que é de suportar, né? Pô, aquela pessoa ali, eu não lido tão bem com ela. Então, como hoje é o dia, inclusive, da queridíssima, amadíssima Santa Terezinha, né? O sacrifício dela era o quê? Era amar mais, né? Então, assim, ela encontrou pessoas na qual ela não gostou muito e o movimento que ela fez não foi de se afastar, foi de amar mais. Por quê? Porque ela não olhou só para ela. Ela olhou para um contexto, para um bem comum. Ela vai ficar criando uma guerra atrás da outra. Já falei isso em algum lugar. A vida não é ficar criando guerra. Nós não podemos fugir da guerra. Mas a gente não precisa ficar criando uma guerra atrás da outra, né? Existem guerras que nós precisamos lutar, e ponto final, né? Então, esse sacrifício passa também por esse suporte, né? Poxa, aquela pessoa faz alguma coisa que me irrita. O que eu vou fazer? Eu vou amar mais ela. Mas me custa. É claro que te custa, cara. Aí que é bacana a coisa. É aí que a gente vai ver o quanto que a gente consegue sair de nós mesmos, nesse egoísmo meio suicida, porque, afinal das contas, esse egoísmo só me afasta ali de tudo e de todos, né? E me faz muito intolerante, né? Intolerante no sentido a dor, intolerante a alguém ter uma opinião, uma postura, um jeito de ser diferente do nosso, né? Então, no final das contas, esse estar presente vai ser o caminho para que você saiba se sacrificar. Não existe sacrifício sem ter presença, né? Sem presença, sacrifício nada mais é do que vaidade. Eu finjo que me sacrifico, né? Eu finjo que me sacrifico para as pessoas olharem para mim e verem, meu Deus, olha que cara maravilhoso. Que é o que infelizmente está mais em alta, né? As pessoas fingem se importar, fingem fazer sacrifício, mas na verdade elas só querem que as pessoas façam algo por elas também. Eu tô sempre esperando algo em troca, eu nunca tô me doando 100% para alguém. Vai que essa pessoa não faça o mesmo por mim, por que eu vou fazer isso? Sim. Só que isso vai minando justamente a própria qualidade de vida dessa pessoa. Né? Porque ela começa, é como se ela fosse uma cobra engolindo o próprio rabo. Sim. Ela vai sendo consumida por ela mesma, por toda essa energia que ela gasta pensando só nela, só naquilo que está dentro. E aí, só falando dessa questão de fato de se importar ali com o outro verdadeiramente, que é na presença, a gente pode inaugurar o mês de outubro e chamar o mês de outubro amarelo também, porque o suicídio não acabou porque acabou setembro. Entende? Então continua. Então toda essa postura que todo mundo, ou muitas das pessoas, não estou falando só dos psicólogos, as pessoas têm com o setembro amarelo, não acabou. Porque é muito bonitinho a gente colocar lá o negocinho amarelinho, botar isso, é muito bonitinho, né? Mas e agora? Agora chegou o outubro. Outubro não vai ser mais amarelo, acabou, todo mundo desistiu de se matar em setembro, não vai se matar, agora só vamos esperar o setembro do ano que vem, né? Não é isso, a vida continua. Nós precisamos estar inseridos nessa realidade, até para que o meu sentido, os meus sentidos, o tato, a visão, o olfato, esses sentidos mesmo, né? A gente possa necessariamente enxergar o outro. Entende? É nesse sentido, né? Os meus sentidos podem me atrapalhar, no sentido de pode ficar desordenado, mas se a gente está presente na realidade, se a gente quer fazer o nosso dever, esse sentido vai nos ajudar a ficar mais atento naquilo que é do meu dever. Eu não vou mais usar os meus sentidos para me alimentar sensivelmente, puramente, né? Não, mas para que ele sirva de auxílio para aquilo que eu preciso fazer. E isso é abertura. Isso é dizer sim à vida autenticamente humana. No final das contas, o que a gente está falando de responsabilidade, sentido e presença, a gente está falando de uma vida autenticamente humana. E aí você fazer aquela ligação das 3 palavras lá no início, que é
fazer isso. É porque nosso tempo está acabando, só para... Sim. Não, no fim das contas eu acabei já falando aí na metade, sim. né? Porque o ponto central dessa live, que eu espero que fique bem claro para todos os Insta-espectadores, é que eu não consigo me responsabilizar se eu não me instalar na realidade. Assim como eu não consigo me instalar na realidade se eu não me responsabilizar. São duas coisas que vão e voltam, né? Uma depende da outra. Tá aí onde entra o elemento do sentido na vida nesse aspecto. Justamente aqui, justamente no fato de que quando eu assumo responsabilidades é porque eu me instalei na realidade, só assim eu sou capaz de viver uma vida com sentido, seja lá qual for. E o contrário também acontece. O sentido da vida ele não deve ser o objetivo final. Ele deve ser uma consequência de uma vida bem vivida, de uma vida instalada na realidade, cumprindo o seu dever. É como se ele fosse a cereja do bolo, né? Exatamente, que acaba vindo de graça, vamos dizer assim, quando tu compra um bolo, né? Não, uma coisa que tu... É a mesma coisa que a felicidade em si. Hoje em dia as pessoas ficam muito falando, precisa perseguir a tua felicidade, precisa fazer aquilo que você tanto quer da sua vida. Mas se aquilo que eu tanto quero da minha vida não é possível, eu não posso ser astronauta, isso não está na minha realidade. Como que eu vou fazer? Vou viver frustrada porque eu não consegui ser astronauta? Né? Então, esse que é o exercício diário de quem não vive na realidade não, o que a vida está pedindo de mim hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Qual que é o meu dever agora, nesse momento? Né? E não fugir disso como se fosse, nossa, fiz tudo errado na minha vida, já não dá mais tempo de consertar nada. Exatamente. Então, no final das contas, a Bruna terminou com o tom de esperança, né? A vida não finalizou, a vida está aberta ainda, só que você precisa se inserir na realidade. Você precisa estar presente nela. Por isso que sem essa presença na realidade, não existe, como a própria Bruna falou, a responsabilidade, a própria questão do sentido. E eu falo aqui que não existe mortificação e não existe virtude. Porque a tua própria relação com a virtude vai ser mal feita, porque vai entrar naquela ideia da virtude ser uma enorme frustração para mim, ou vai ser um processo de soberba. Então, se você vai na frustração ou na soberba, você não se relaciona verdadeiramente com total presença nas virtudes, tá? Enfim, chega, porque vai acabar o tempo e tem que despedir bonitinho. Enfim, deixa eu falar, eu agradeço muito, Bruna, foi muito bom, foi excelente aqui a nossa live de hoje. Eu espero que a gente faça outras. Eu também só vou rodar, espero. Né? Vou rodar os psicólogos aqui e depois vamos voltar. Se vocês gostaram, mandem aqui para mim, para ela, enfim, peçam, que de repente a gente volta também. E é isso, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, né? Quando eu chamei, você já estava ali, pá, vamos embora, vamos fazer. E é isso, conte comigo, tamo junto e até a próxima. Muito obrigada pelo convite, Rafael. Espero que a gente possa fazer mais lives juntos mesmo. Talvez lá no meu perfil. Eu não faço muito, mas acho que eu vou começar a fazer. Então, é isso aí. Espero que tenha sido bom. É isso. Então, a live vai ficar salva 24 horas. Eu tenho aqui, Bruna, uma pessoa que ela é o hacker do Instagram. Ela baixa a live e posta no YouTube sem a nossa... Ele até fala comigo, pode botar essa, mas ele baixa e põe no YouTube. Pode ser que ele acabe fazendo isso com essa, né? Mas, enfim, é isso. Quem me procurar lá, tem a live do Jota, tá no YouTube. Escreve lá, Rafael de Abreu, vai estar lá. Inclusive, essa live provavelmente vai acabar caindo no YouTube. Se cair, eu aviso pra você. Vocês vão ficar todos avisados aí. Tá bem? Enfim, é isso, Bruna. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta-feira tem live 8h10 com o Luiz falando sobre a necessidade, a importância das referências. Né? Temos ali pessoas nas quais nós temos que nos espelhar, etc, etc, etc. Tá bem? É isso. Amanhã. Hoje tem um poema. Hoje tem um poema ainda. Vamos juntos, tá bem? Valeu, Bruna. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.